Estamos de volta. O programa Painel Livre de hoje, trazendo no nosso painel Renato Paranhos, diretor executivo da Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Jequitinhonha. Estamos conversando e falando sobre o festival, a 40ª edição que vai acontecer em Diamantina, em meados do ano, final de julho, princípio de agosto. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Renato, a sua vinda hoje aqui em Diamantina veio tratar de quê? Me parece que é uma reunião de trabalho, né? Não veio visitar Diamantina, passear. Olha, de fato, diz que quem faz o que gosta nunca trabalha, né? Mas, na verdade, trabalha sim. A minha vinda aqui foi para, de fato, fechar algumas das atribuições que é da federação em relação a essa parceria com a prefeitura e outras instituições, né? O festival não é só essa parte charmosa, glamurosa do evento. Nós temos uma responsabilidade absurda, que é, primeiro, cuidar de pessoas, mas antes das pessoas nós temos que cuidar daquilo que promoverá o cuidado com essas pessoas, que são a parte técnica desse evento. De entender a estrutura do município, né, onde a maioria dessas pessoas ficam alojadas em escolas, nos espaços cedidos pelo município. Também já é de costume, né, esse tipo de alojamento. Vim tratar com o prefeito Paquito as ações e a termo de parceria, né, que é aquilo que é da prefeitura para com a federação e daquilo que é da federação com o município. Então, essa vinda minha aqui, primeiro, reunião com o corpo, né, jurídico da prefeitura, o corpo financeiro, o prefeito, e aí eu mando já um abraço para o jurídico, o prefeito, que entendeu e viu que o nosso termo ele é muito claro. O nosso termo fala de pessoas, né? Quando fala da disponibilidade dos espaços, da disponibilidade de entender que o melhor local tem que ser um local acessível para as pessoas. Então, isso para nós foi muito importante. E também de visitar as instituições que são parceiras nossas aqui, como a FVJM, o Instituto Federal, também daqui de Jequitinhonha, e as escolas, né? Que esse também é uma parte charmosa dentro do evento, que é que você daqui de Diamantina vai dormir com o pessoal lá de Salto da Divisa, vai tomar seu café da manhã, almoçar, jantar e curtir a noite com essa turma que você não viu a princípio, mas que você terá o prazer de conviver com essas pessoas por uma semana, bebendo aquilo que nós temos de melhor do Vale, que é a nossa arte. Isso é a parte mais mágica do festival. Sim. Essa interação, essa troca, esse intercâmbio com a cultura do Vale do Jequitinhonha, que a gente tem, né? O Vale do Jequitinhonha são 3, né? A gente sabe muito bem que a gente tem... a música feita em Diamantina é muito diferente da música feita em Araçuaí, em Taubim, entendeu? É muito diferente o jeito, mas é o Vale do Jequitinhonha. Respira e comunga, né? A gente tem um espaço aqui, que é o Papo Musical nosso, que a gente sempre debate essas coisas com os músicos do Vale. Agora, lembrando dos festivais lá dos anos 80, lembrando de Tadeu Franco, Paulinho Pedra Azul, Rubinho do Vale, Gonzaga Medeiros, todos que já estiveram com a gente aqui no Painel Livre, a gente não viu o Vale do Jequitinhonha lançar para o Brasil ou ganhar espaço midiático, como a gente viu naquela época, que nem tinha tanta mídia, né? Era muito mais restrito. O que aconteceu? Faltou investimento? Olha, para se ter uma ideia do qual isso é importante e políticas públicas que faltam ao Vale do Jequitinhonha, nós não temos, muitas das vezes, uma representatividade política e pessoas do meio ligado às suas secretarias. Isso é o que eu sempre falo, não adianta você colocar alguém de uma área específica para cuidar de uma outra área, porque o resultado não será aquilo que a gente espera. Hoje, nós temos talvez essa dificuldade, ou talvez não, de lançar alguém para o país, porque se compra muita bobagem hoje no nosso Brasil.
Hoje qualquer dancinha de TikTok viraliza, mas você não viraliza, por exemplo, um Pereira da Viola, um Paulinho Pedra Azul, um Rubinho do Vale, o Hendrik Souza, o Ivan Pestana. Nós temos agora, dia 11 de abril, eu já também convido o show dos Novos Trovadores do Vale, que é um show produzido por Rubinho do Vale, um amigo. Então, assim, nós estamos no festival com 100 mil reais a menos daquilo que nós colocamos dentro de uma proposta que nós aqui defendemos, que é o PPAG, que é o Programa de Participação Popular, onde você vai lá, coloca a sua demanda, mesmo o festival sendo reconhecido pelo Estado como de importância cultural. Nós colocamos uma proposta de 500 mil reais para produzir uma semana com shows, apresentações musicais, teatro, corais, ofertando 15 ou 10 oficinas, alimentando mais de 3 mil refeições dia, e aí você tem uma redução de 100 mil reais de um evento tão importante. E quando chega no artista, esse de forma direta, o festival ele se torna uma vitrine importante, porque o Estado sabe do evento e canaliza força na sua presença para estar nesse evento, mas não canaliza, aí eu já falo em relação ao executivo, aos seus secretários, de fomentar de fato esses artistas, de colocarem eles nos shows que a cidade produz. Eu não sei se você percebe, muitas das vezes, as festas que a gente fala de massa, que é aquela onde se gasta R$1 milhão em um artista, quer pagar R$1.000 um artista local. Então, que valorização da nossa cultura nós estamos tendo? Mas muitas das vezes nós temos alguém naquele departamento, naquele segmento, que não sabe a necessidade desses artistas. E aí é que está, quando nós produzimos o festival, nós vendermos o nosso produto. De fato, colocar aquilo que nós temos do Vale do Jequitinhonha e falar, opa, está aqui, né? Está aqui o que nós temos de melhor, vamos aproveitar, vamos fazer esses shows. Quando volto a dizer dos Novos Trovadores do Vale, estará no Sesc Paládio em Belo Horizonte. Isso para nós é de um orgulho absurdo e importante para o Vale, né? Que eu acredito que poderá estar conosco aqui em Diamantina. Então, eu acho que é isso. Falta, além do incentivo financeiro, falta essa abertura de poder conversar com o executivo, de falar, olha, nós estamos aqui abertos, vamos construir. Quando você investe na arte, você não precisa investir tanto na segurança, porque se investe muito na segurança e tem que se investir mesmo. Mas aí você esquece o artista que poderia estar em uma escola, dando uma oficina, você poderia estar investindo em um artesão, dando uma oficina, e aí você começa a fazer uma cadeia de produção e fomentando uma cultura muito nossa, que é essa do dia a dia, do cafezinho da manhã no vizinho, que pelo menos nós não perdemos ainda essa essência. E é isso. Se houver incentivo nas pessoas, o financeiro ele vem, porque quando você dá conhecimento a quem de direito, aí ele vai embora. Há espaço no festival para fazer um intercâmbio com outros artistas que não são do Vale do Jequitinhonha, mas que têm uma identificação, por exemplo, um Tarancon, uma banda, né, que tem enraizada com a música andina, com a música latino-americana, ou há espaço para isso, ou ele é restrito aos artistas do Vale do Jequitinhonha? Não, o festival não faz nenhuma restrição, né? O festival ele faz esse intercâmbio, desde os grupos de cultura popular, de trazer um outro grupo de fora para entender como funciona, desde o artesanato, que nós temos dos 100 artesãos, são 5 a 6 vagas para outros artesãos de fora do Vale do Jequitinhonha vir fazer esse intercâmbio, assim como na música, como nos shows. De repente, olha, Renato, a gente tem, claro, não pode fugir o parâmetro do festival, né? Aquilo que a gente vivencia durante uma semana, tanto que dentro do festival, para não falar uma proibição, mas é vedado que as músicas dentro das escolas, nesse período, não sejam senão as nossas músicas culturais. Então, se tratando de bandas, por favor, nos indique uma, né, que tem essa atribuição dentro do festival, porque a gente avalia. Mas, claro, sempre um olhar para a nossa turma do Vale do Jequitinhonha, mas não colocando nenhum empecilho para que outras bandas nos mandem
essas propostas. Tivemos de Teófilo Otoni, ano passado, tivemos de Governador Valadares, e a maioria dessa turma nossa, eles moram em Belo Horizonte, né? Tem uma raiz no Vale de Jequitinhonha, mas moram em Belo Horizonte para tentar oportunizar ainda mais o seu trabalho. Mas, de forma alguma, é vedado nenhuma proposta que venham, né? Desde quando também encaixe naquilo que nós chamamos de teto financeiro da federação. Bom, falando em teto, falando em aberturas, a gente falou muito da questão técnica das pessoas que vão participar. Agora, o público, o que ele pode esperar do festival? Essa turma aí O público não tem nada a ver com isso, entendeu? Ele não. quer lá curtir, né? A turma quer pular, ainda mais na época de frio, né? O público nosso, ele é um público muito específico, o público de festival. É um público muito específico. É um público que gosta dessas músicas culturais, tradicionais. É um público de mochila nas costas, sabe? Que você pode levar para sua casa, que vai sentar com você e falar de cultura. E o que esperar do festival? É de que será um festival construído, assim como foi para as outras cidades, para Diamantina. Para que, ao vir para Diamantina, entender de que, olha, estamos indo com essa grade de programação que começa a partir das 7 da manhã, e aí vira à noite, mas de beber de fato, né? Essa cultura que nós temos. Por quê? Nós temos, por exemplo, a Casa dos Saberes, que foi uma inauguração do ano passado, lá em Couto Magalhães, da UFVJM, que funciona o dia inteiro. O que é isso? Você é convidado como um conhecedor da história de Diamantina e você vai estar naquele dia contando para aquele público de fora qual é a história de Diamantina, como que nasceu Diamantina, o porquê Diamantina. Eu volto a dizer, eu fiz uma foto com o escravizado Isidoro e eu me encontrei com a minha ancestralidade que ajudou a construir isso aqui e que eu pude encontrar nele uma energia que ainda existe de nós pretos, de entender, olha, eu ajudei a construir isso aqui, mas eu não estou vendo uma foto minha aqui. Mas está a foto do barão, não sei de que construiu o prédio. Não, fui eu que construí, você que me ordenou a fazer isso. Mas também, se fosse por vontade própria, eu não ia fazer, não. Eu ia tomar meu café, eu ia fazer uma outra coisa, mas aí vem aquelas outras ações, de que a necessidade de vivenciar o festival é de também entender essa construção. Então, o público ele é muito curioso, sabe? Você vai ver um público de fora muito de dentro, interessado em querer saber, interessado em querer falar também o que ele está trazendo de fora. É uma oportunidade, né? Quando você falou assim, o nosso público, aí me chamou a atenção para... E o não nosso público? Eu acho que esse não nosso público, ele é uma oportunidade para que ele tenha curiosidade. Isso. De conhecer o que é o festival, porque às vezes ele tem muito acesso ao TikTok, mas é o que ele tem acesso. Se ele tiver acesso a outra coisa, ele vai ver, opa, existe algo fora da caixa. Além Sim. da montanha, existe um novo horizonte. Sim. Então, esse não nosso público é justamente esse público de massa, né? Esse público que muitas das vezes vai para um show de massa onde você paga 1 milhão para o artista, mas ele faz questão de ir. Mas quando você traz, por exemplo, um Rubião do Vale, um Saldanha Rolim da cidade, não vou não. Então, o festival é uma oportunidade de falar, olha, vocês que... Por exemplo, sai gente de Salto da Divisa, de grupo de cultura popular, sai de lá na sexta ou na quinta para chegar aqui à noitezinha para apresentar, fazer o seu cortejo às 2 da tarde e ir embora à noite. Mas por quê? Porque você vai falar, peraí, gente, que importância é essa? Né? Então, esse público que ainda não é nosso, e são pouquíssimos que não são nossos, né? Ele vai falar, olha, tem algo bom que eu também posso estar junto e fazer parte desse grupo. Porque quando eu falo nosso público, é porque ele é bem específico, porque vem o Vale do Jequitinhonha para aqui. Então a gente já sabe mais ou menos quantas pessoas nós vamos ter nas oficinas, quantas pessoas nós vamos ter vivenciando tudo isso aí. E o
público não nosso, que agora seja nosso para curtir esse grande festival que está por vir. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindos. Renato, foi um prazer em recebê-lo. A gente está em cima da hora. Eu tenho certeza que a gente vai se falar mais vezes, né? Eu espero que você possa vir aqui, achar espaço na sua agenda nesse decorrer desse período aí para a gente esclarecer mais, falar mais sobre o festival, que é um tema que eu, né, gosto muito, participei de vários outros festivais e foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. Agradeço, desejo a todos uma boa noite, dizer que enquanto FECAG, enquanto estar diretor executivo da federação, as ações do festival será sempre para o melhor atender ao público que irá fazer parte dele. Portanto, deixo o convite de 27 de julho a 2 de agosto, vir para Jequitinhonha, o Vale, o Estado, todos convidados a fazer parte dessa grande festa. Falamos sobre o festival e conversamos com Renato Paranhos aqui no nosso Painel Livre. Amanhã estaremos de volta com mais um programa. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.